Vamos agora responder as perguntas para aproveitar o nosso tempo, porque temos aqui algumas dezenas de perguntas, mas eu quero começar com a pergunta que hoje recebemos. Quando abordamos esse tema, Dia das Mães, NQI, homem, nos ligou dizendo o seguinte: minha mãe faleceu recentemente e fui na igreja e orei ao Pai para perdoar seus pecados e dar ao seu espírito refrigério necessário e o descanso eterno, sua paz. É numa de suas moradas, numa das suas moradas. E a pergunta é certo isso? Então nós queremos dizer respeitosamente ao nosso consulente que nos irmanamos com a sua tristeza por ter perdido a sua mãe. Entretanto, à luz da Bíblia Sagrada, nada podemos fazer em favor das pessoas que já partiram. Como aqui o apresentado, pedir ao Pai para perdoar seus pecados e dar ao seu espírito refrigério necessário e descanso eterno na sua paz. Nós não podemos fazer nada em favor daquelas pessoas que partem. Enquanto temos vida, e como disse um certo escritor, até 5 minutos antes da sua morte, você pode ser salvo. Um exemplo muito notório é o ladrão na cruz, que nos momentos finais de sua vida, ali ao lado do seu companheiro de crimes, ele reconheceu que Jesus era diferente e pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi pronta, está em Lucas 23, 42 e 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Logo no versículo 46, Jesus fez uma oração ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com Jesus partiu o ladrão arrependido. Seu corpo foi tirado da cruz, quebrado para apressar a sua morte, e o corpo abandonado. Daí o local chamado lugar da caveira, porque havia os ossos de pessoas que eram ali crucificadas e não eram sepultadas, e vinham as aves, os animais, devoravam a carne e os ossos ficavam por ali. Então, enquanto temos vida, essa oportunidade de salvação. Agora, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, depois da morte, juízo. Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó retorna ao pó, que é o corpo, e o espírito retorna a Deus, que o deu. Para que retorna a Deus? Para este juízo particular, do qual resulta a ida do espírito ou para o céu ou para o inferno. Isso está claro em Lucas 16, 19 a 31, principalmente os versículos 22 a 25 de Lucas, quando Jesus falou a respeito do rico e do Lázaro, está assim registrado. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, palavra grega traduzida para o inferno aqui é o Hades, lugar dos mortos, com uma divisão em dois sentidos, duas partes. Este
o rico foi para o Hades, inferno, enquanto que Lázaro foi para o seio de Abraão, ou paraíso. Lá estava em tormentos. Viu Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, nós, cristãos, devemos ter cuidado para não perder tempo no sentido de falar de Jesus Cristo, mesmo no leito da morte. Porque a pessoa ali, mesmo sem poder falar, pode balançar a sua cabeça quando é indagado se quer receber Jesus como Salvador e Senhor. A pessoa pode menear sua cabeça positivamente, como que dizendo sim. E essa pessoa encontra a salvação. Mas depois nós dizemos: todo e qualquer recurso é sem valor. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não vamos julgar a mãe falecida deste cidadão que nos telefonou. O juízo pertence a Deus. Mas queremos dizer aos nossos ouvintes: cuide bem dos seus parentes, levando-os ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aqui atender um pedido de esclarecimento. Ele pergunta: existe diferença entre espírito e alma? Nós queremos dizer que não. O que é a alma? A alma é aplicada na Bíblia em sentido literal e em sentidos figurados. Em sentido literal, alma é uma entidade consciente e inteligente, enquanto que o espírito também pode ser definido como tal. Nós encontramos em textos como Mateus 10, 28, Jesus falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a alma não morre com o corpo, ela sobrevive à morte do corpo. Já em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nós encontramos: e o pó retorna ao pó, e o espírito retorne a Deus. Então a parte imaterial, invisível do ser humano é identificada como alma ou espírito, decorrente de diferenças de aplicação. Porque nós dissemos que a alma tem sentidos figurados, nós podemos então notar que essa distinção não torna separada a alma do espírito. Encontramos em Atos 7:59, Estevão sendo apedrejado e pedindo ao Senhor: recebe o meu espírito, como a parte que se separa do corpo na hora da morte e que vai para o céu quando é um cristão. Também encontramos em Apocalipse capítulo 6 e versículo 9, sendo registrado: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Vemos a primeira citação em Atos 7:59, como Estevão pedindo a Jesus: recebe o meu espírito. E em Apocalipse 6:9, empregando a palavra alma,
vi as almas dos que foram mortos, bastante conscientes e clamando com grande voz. Então eram seres inteligentes, conscientes, que estavam junto a Deus, lá junto do altar, lá no céu. Ainda o mesmo consulente pergunta: como se reconhece um verdadeiro crente? Capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dando aqui uma forma de reconhecer. Mateus 7,16 em diante. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esta parte da Bíblia nos dá uma maneira de reconhecer pelos frutos. Há pessoas que falam muito bem, que pregam muito bem, mas não é isso que identifica. São os frutos que identificam se a árvore é boa. Aí está uma maneira de se reconhecer se é um cristão verdadeiro ou não. Mas temos aqui uma pergunta que é muito interessante e que deve ser ouvida com muita atenção para que você possa fixar a resposta. Dizem pessoas desse grupo chamado Testemunhas de Jeová, com relação a João capítulo 5, versículo 18, eu vou ler: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A parte final deste versículo, Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, esse grupo declara, com relação a esse versículo, que houve uma interpretação errônea por parte dos judeus com relação ao que Jesus acabava de dizer, de ser filho de Deus e igual a Deus. Então a pergunta é correta essa interpretação desse grupo religioso? Nós queremos dizer que não é correta e vamos dar as nossas razões. Em primeiro lugar, a palavra grega igual é a palavra ison, que significa exata igualdade. Vou repetir. A palavra grega para igual a Deus é ison, I-S-O-N, que significa exata qualidade. Os judeus condenaram Jesus à morte e o denunciaram a Pilatos pela sua reivindicação de igualdade de natureza com o Pai.
nós lemos em João 19 e versículo 7, essa palavra: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então Jesus foi condenado à morte por sustentar ser filho de Deus igual a Deus. Ainda no livro de Mateus, capítulo 26, e versículos 63 a 65, de novo registra o evangelista Mateus o seguinte: Jesus, porém, guardava o silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então nós entendemos aqui, se, como dizem as testemunhas de Jeová, que tal situação era resultado de uma interpretação errônea dos judeus, é estranho que Jesus não corrigisse esse modo de pensar dos judeus, ou que não protestasse contra ele, deixando-se crucificar. A confirmação de que Jesus reivindicava essa posição de igualdade de natureza está no versículo 23 do mesmo capítulo 5. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Ora, a principal honra que se tributa ao Pai é a adoração. E Jesus está dizendo que esse tipo de adoração deve ser prestado a Ele também. Porque qualquer que apenas adora o Pai e não Jesus, está em falta. E a prova bíblica de que realmente Jesus recebeu o mesmo tipo de adoração está no livro de 1 João, capítulo 5, quando Jesus é apontado como recebendo a mesma adoração. Corrijo a citação. É Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 13. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Repetindo: ao que está sentado sobre o trono, é o Pai, e ao Cordeiro, é Jesus, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. De modo que Jesus estava sendo adorado com a mesma honra que se tributava ao Pai.